E aí, valendo mais um episódio do Daniel Te Responde, esse aqui é o episódio número 36. E tá tudo bem, não tem nenhum efeito. Eu resolvi tirar a barba um pouquinho pra dar uma variada e tal. Mas já fui reprovado, ela voltará a crescer e florescer aqui, fica tranquilo. Mas enfim, galera, episódio 36. E Jorge Bonespírito estava conversando pelo meu blog. E ele estava conversando aqui sobre problemas em relação a entregas, que eles usam interações de 15 em 15 dias, que a versão para chegar no cliente dele está demorando mais do que 30 dias, né, para chegar. Ele fala sobre usar trabalho em par, mas quando chega na última semana eles deixam de utilizar o trabalho em par e vai cada um por si para conseguir terminar o máximo de tarefas que podem terminar. E, e aí, várias questões assim. E eu trouxe para ele algumas coisas que eu acho que é legal para quem faz esse jogo de planejamento. E aí eu estou usando o jogo de planejamento no XP, por exemplo, que a gente trabalha no Extreme Programming. Tem muito de uma questão do quanto que o time se sente capaz de realizar naquele processo. E eu me lembro de um trabalho que eu fiz, já vai fazer 10 anos esse trabalho, junto com o Luiz Pazianello. Nós estávamos atendendo um time, fazendo consultoria, e, e essa equipe acabou tendo uma situação onde eles, vamos dizer assim, eles planejaram numa iteração ah, 40 pontos e entregaram 26. E na iteração seguinte eles disseram que não, a gente vai fazer 40, que eles já não tinham conseguido fazer na primeira. E eles fizeram 27. Aliás, fizeram 28. E aí, ó, aumentou. Aumentou de 26 para 28. Na terceira iteração, eles de novo colocaram uma meta de 40. E aí fizeram 27. Na média estava dando 27. A gente brincar ali, a média está dando 27. Na quarta iteração, eles queriam de novo 40. Daí a gente, cara, olha o que o sistema está dizendo para vocês. O sistema está dizendo que vocês são capazes de realizar, na média, 27 pontos. Então, adivinha o que vai acontecer na próxima iteração? Vocês vão colocar 27 pontos. E estava normal não entregar nada. Então, nós estávamos já indo para a quarta semana de trabalho sem ter feito nenhuma entrega. E, obviamente, o cliente estava bem chateado com isso, mas a gente estava numa mistura de treinamento com implementação de um software. Então, ao mesmo tempo que a gente queria que o time tropeçasse em alguns pontos, a gente também estava preocupado em entregar software. E na quarta semana a gente falou, caras, parou, agora a gente vamos usar o que o sistema está nos dando aqui de informação e vamos planejar menos. E na quarta semana eles planejaram somente os 27 pontos, e com uma diferença, que eles tinham que conseguir fazer uma feature que avançasse em todo o sistema, para que pudesse ser feito um deploy. E eles conseguiram fazer isso na quarta iteração, e a partir daí a coisa começou a acontecer. Na própria eMove Me, muitas vezes quando a galera fala, puxa, não tá dando para entregar, tá tudo muito correria, tá acontecendo muita coisa, o que a gente faz? Eu planejo menos. E a ação de planejar menos parece muito contra-intuitivo, quer dizer, como assim eu vou planejar menos para fazer algo? Como que isso vai acontecer? E aí que vem um grande lance. O fato de eu planejar menos me dá liberdade de olhar para as coisas que estão acontecendo, para priorizar as coisas que são mais importantes e tal. Vai minimizar a quantidade de falha. O fato de eu estar planejando menos está me permitindo focar mais para fazer as coisas que têm que ser feitas. Então eu tenho que pensar a respeito se o time está atuando muito esticado no que ele pode trabalhar com planejamento ou se ele está conseguindo ter fluidez. Porque não adianta entregar um monte de coisa que na próxima iteração vai retornar como defeito. Isso não é o nosso interesse. Nosso interesse é entregar as coisas acontecendo, né, e tendo sucesso nas entregas dessas iterações. Então tem esse ponto assim, da gente estar pensando, pô, será que eu estou planejando o que esse time é capaz de entregar corretamente ou eu estou simplesmente planejando o máximo que esse time pode fazer? Porque a conta não é o máximo que ele pode fazer, é o máximo que ele consegue entregar com qualidade presente sempre em todo o ciclo.
E o Jorge aqui na descrição dele comenta que tem uma parte da iteração que o time para de parear. E a gente tá, quando faz isso, a gente está dizendo, ok, qualidade não é mais importante para mim. Estou aqui indicando que uma pessoa olhando o trabalho da outra e depois vice-versa, fazendo essas revisões, isso por consequência, se olhar estatística de falha de ocorrência de falhas e coisas assim, vai se encontrar que eu diminuo muito a chance de falha quando tem alguém trabalhando e outra pessoa revisando o trabalho dessa pessoa. Tem um gráfico de um livro sobre Lean, do Pascal Denis, que apresenta muito bem essa figura. Depois eu posso tentar achar o link e deixar a imagem como referência e tal. É muito interessante isso. Então, eu tenho que olhar e ver como que eu posso garantir a qualidade presente sempre. Então, talvez eu não precise ter o time pareado 100% do tempo. O Jorge também comenta que o time trabalha com Delphi, e eu sendo um desenvolvedor Delphi de origem, muitas vezes as tarefas que vão ser executadas é muita coisa visual e tudo, então talvez eu não precise ter 100% do tempo a equipe pareada. Talvez eu tenha que começar pareado para tirar o risco técnico e aí o time pode dar sequência nisso. Talvez eu tenha que algumas demandas fazer 100% do tempo pareada e outras não. Talvez eu possa utilizar o conceito do trabalho em andamento, o conceito do WIP, para justamente trabalhar e ter uma garantia de que pelo menos uma pessoa do time está trabalhando pareado, enquanto as outras estão trabalhando de forma individual, ou no caso ter duas pessoas trabalhando pareada e o resto do time está funcionando individual. Então eu tenho algumas formas de poder trabalhar isso e poder criar essas estratégias de pareamento, também montar a matriz de pareamento, fazer aquele conceito do move people around. Então, se eu parei com sei lá, pegando pessoas da minha equipe lá, se eu parei com o Guilherme na terça-feira e na quarta-feira eu vou iniciar uma nova tarefa, eu não vou parear com o Guilherme de novo, eu vou parear com outro desenvolvedor, eu vou parear com o Luciano. Então, eu posso ir olhando essas questões e ver como que eu consigo atuar e tratar dentro, né, da equipe. Lembrar também que o trabalho de pareamento, o grande lance dele é para reduzir risco e ao mesmo tempo elevar o nível técnico da equipe. Então, o que eu quero com o trabalho de pareamento é sempre um processo de aprendizado. E quando as pessoas têm um nível próximo, elas estão se ajudando a ficar mais ligadas no código, a ser mais focadas naquilo que elas têm que fazer, a implementar aquilo que os critérios de aceitação estão pedindo. E aqui independe se eu trabalho de forma automatizada, construindo testes automatizados ou não. No caso do Jorge, ele fala aqui que eles fazem testes manuais de homologação, mas que a automação não é tão presente. Mesmo nesses casos, eu posso ter os critérios de aceitação muito bem definidos para saber como, inclusive, fazer os testes manuais. Tá? E aí a questão sobre demora, a gente tem que olhar daí, tem um gráfico, um mapa que eu posso montar, chamado de Value Stream Mapping, que é tentar entender de uma determinada demanda, quanto tempo ela fica em execução, quanto tempo ela fica em espera por alguma coisa que vai acontecer. E minha opinião, eu entendo que dos desperdícios que o Lean nos traz, de fazer mais do que pode fazer, defeito, etc. e tal, para mim o defeito da espera, ele é o mais silencioso de todos. É o que a gente não olha, o que a gente não percebe, é aquele e-mail que foi para a caixa da outra pessoa e está só esperando ela responder um sim ou não para desencadear uma outra atividade. Isso pode ser extremamente demoroso, pode ser demorado. Como é que eu evito isso? Então, existe um trabalho de olhar justamente essas questões de espera. Depois eu devo deixar anotado aqui para fazer uma conversa sobre mais olhando Value Stream Mapping. Stream Mapping, vou deixar anotado aqui. E é isso aí, galera. Tipo, eu queria trazer um pouco disso. A questão do planejamento, tem que lembrar que é um comprometimento de todo o time. Se alguém não está confortável com o que está sendo planejado, eu preciso que essa pessoa levante a mão, se posicione e diga o que ela não se sente confortável com aquilo que está sendo planejado. Se um time trabalha com fluxo contínuo, não tem muito o que fazer nesse caso. Eu preciso continuar executando as atividades e somente garantindo que aquilo que está priorizado é o mais importante, que a gente está conseguindo atender as demandas emergentes, a resolução de defeitos e as entregas de novas demandas dos clientes, enfim. Tá? Então, isso foi um geral aqui falando sobre planejamento, sobre um pouco sobre pareamento.
né? E lembrar, se você trabalha num sistema que não tem teste automatizado de nenhum tipo, pense a respeito daqui a pouco de começar com testes funcionais. Então, Michael Feathers tem um livro clássico sobre isso, né? Sobre teste em sistemas legados e tal, automação. E, e essa técnica de começar criando uma casca em cima desse software para poder começar a validar algumas coisas ou fazer testes funcionais pode ser algo bem interessante. E deixo como dica aí para se olhar. Lá no comentário, né, do fluxo contínuo, né, foi o episódio 34 do Daniel Te Responde, né, foi onde eu estou conversando com o Jorge aqui, e eu deixei ali algumas ferramentas falando, né, de automação funcional no caso de aplicativos desktop. Tem várias soluções disponíveis, várias soluções extremamente caras, e existem algumas soluções open source. Eu deixei ali como referência nos comentários lá duas soluções open source, uma aqui baseada em Python, outra baseada em Ruby. E não tem nenhum problema, mas eu desenvolvo em Delphi, vou ter que aprender outra linguagem. Ninguém vai morrer com isso. Vai ser muito interessante ser um desenvolvedor poliglota, né, e poder conhecer mais de outras linguagens. No caso da eMoveMe, a gente desenvolve muita coisa em Java, em back-end. Nossos testes funcionais são todos em Ruby. Então é uma questão de escolha, uma questão de fluidez para aquilo que está sendo desenvolvido, né, e cada um podendo olhar para os seus requisitos funcionais e não funcionais e tomar as decisões do que tem que usar de tecnologia, né, o famoso o tech stack, né, que vai ser utilizado, enfim. Obrigado de novo, Jorge, aí pela inspiração aqui para falar sobre esses assuntos. E é isso, vamos seguir conversando. E se você tem uma dúvida, uma pergunta, manda aí pro Dani Te Responde e eu vou respondendo aí na sequência. Próximos episódios aí a barba vai crescer, o cabelo de cima não, esse aí já era, mas a barba ainda cresce. E daqui a pouco tá de novo aqui o barbudão. Caras, obrigado de novo aí. Indo para o episódio 37 e aguardando perguntas que vocês tenham por aí e a gente vai se falando. Valeu de novo, até a próxima.